Então, meus irmãos, quando eu entrei no grupo, eu estava destruída. Porque aquele que não está firmado na rocha, na palavra de Jesus Cristo, a casa não fica de pé, ela cai. Então, eu estava caída, toda a minha casa estava caída. Porque nós mulheres somos as colunas da casa. A salvação é individual? Sim. Eu não posso salvar meu marido, não posso salvar meu filho, mas eu posso. Obedecendo a palavra de Deus. Esforçando. Porque eu não vou dizer que eu sou perfeita. Não sou perfeita. Não tem pecado? Não tem pecado. Todo dia a gente peca em palavras, pensamentos, atitudes. Mas quando eu comecei a entender a importância de eu acreditar nessa palavra, a importância de eu se esforçar para andar nessa palavra, e como eu comecei a ver a diferença na minha vida. Eu era uma pessoa depressiva. 18 anos de tratamento de depressão. Não era só depressão, diagnosticada como transtorno bipolar. E até hoje os médicos falam, né? Isso. Mas quando depressiva, uma pessoa que vivia triste, uma pessoa que vivia cabisbaixo, uma pessoa que tinha uma fé, mas a fé era uma morta, não era uma fé viva, não era uma fé, tipo assim, uma fé com ação, entendeu? Era tipo, eu achava pra mim que eu aceitei Jesus, a graça me alcançou e eu só precisava esperar um plim, que Jesus ia me mudar assim, automático, e eu não precisava fazer nada. Como muitas pessoas pensam que, dizem assim, mas a fé não é pela obra, né? Sim, não é pelas nossas obras. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia nós teremos que apresentar as obras. Quais as obras? Se as nossas obras estão coincidentes com uma obra de um cristão, de um salvo. Porque um salvo, ele manifesta suas obras em Cristo. Porque a gente sabe que as obras que a gente faz não é mais as da gente, não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo, é a palavra dele. Essas são as obras que tem que ter sobre a nossa vida. Então, eu era uma pessoa que eu tomava muitos remédios, muitos mesmo remédios. Remédios fortes, 300 miligramas, remédios ansiolíticos, remédio para dormir. E nada eu conseguia sentir paz dentro de mim. Eu sentia ainda assim, eu sentia um vazio. Eu tomava aqueles remédios, mas quando aquele passava o efeito, eu continuava a mesma coisa. Eu era uma pessoa qual eu me mutilava, cortava os meus braços. Eu era uma pessoa super irritada, agressiva, uma pessoa que não tinha controle nenhum e nenhum domínio próprio, porque eu não conhecia Jesus. Eu estava anos na igreja, mas Jesus Cristo não estava ainda em mim, porque eu ainda não vivia a sua palavra. Eu não tinha como conhecer Jesus, porque eu não conhecia a sua palavra. A sua palavra pura, santa, a sua palavra que liberta o homem. Então, eu vivi uma vida assim. Tive muitos relacionamentos, nenhum deles deu certo. Era a mesma história dos meus pais, só que a diferença é que os meus pais foram... Minha mãe foi casada uma vez só que ela vivia uma vida infeliz, uma vida com um homem alcoólatra, uma vida com uma pessoa que espancava, uma vida com... Então tudo isso eu vi dentro do meu lar. Então eu passei por muitas coisas. Então eu não sabia o que era o amor, porque dentro do meu lar eu via brigas, eu via o meu pai botando a minha mãe dormir na rua, eu via o meu pai espancando o meu irmão, eu via o meu pai me batendo, eu passei por abusos sexuais. Então assim, o amor que era pregado dentro da minha casa não era o verdadeiro amor. E eu achava, eu cresci com aquilo e pra mim aquilo era normal, porque eu cresci com aquilo. Então quando eu entrei nesse grupo, eu fui entender o verdadeiro amor, também fui entender
como olhar, porque eu não estava ainda curada dos traumas, eu não estava ainda curada de tudo que eu passei na minha infância, mas estava tudo ali, só que estava tudo dentro de mim incubado. E ali no grupo eu tive um tratamento espiritual. Então, meus irmãos, quando eu entrei no grupo Monte de Jesus, eu estava, não só eu, destruída, mas toda a minha casa estava destruída. Eu era uma pessoa vazia, porque quem não tem Jesus Cristo é vazio. Quem não tem Jesus Cristo, eu era uma pessoa depressiva, muito depressiva, uma pessoa muito para baixo, uma pessoa inconstante, que não tinha constâncias. Não estou falando de uma igreja, de um templo feito por mão de homens, mas não tinha constância de se manter firme em Jesus Cristo, na palavra dele. Eu era uma pessoa inconstante, levada por qualquer vento de doutrina. E a pessoa inconstante, ela não consegue permanecer de pé nos caminhos do Senhor. Eu era uma pessoa que eu se escandalizava por qualquer coisa. Hoje eu não me escandalizo, porque eu aprendi que é mister que esteja os escândalos. E eles vêm geralmente daqueles que dizem Senhor, Senhor. Eu era uma pessoa, como é que eu posso dizer? Que eu buscava só Deus por o que Ele podia dar. Essa é a verdade, como muitos fazem isso no dia de hoje. Porque eu aprendi assim, devido às muitas pregações voltadas para o reino da terra, porque muitos até pregam que a gente venha buscar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas na hora, pregam isso, mas depois focam mais em coisas terrenas. Você tem que buscar Deus, você quer uma chave de vitória, você quer uma chave de casa, você quer uma chave de carro. Então, prega uma coisa, mas a atitude, tipo, é outra. Então, tem muitas pessoas aprisionadas em coisas momentâneas. Claro que Deus, ele é abençoador. Deus, ele é abençoador, ele tem prazer em abençoar. Mas eu digo assim, não é esta a forma de você ser abençoado. De você fazer campanha de chave de casa, chave de carro, pegar isso, dar dinheiro para isso, dar dinheiro para aquilo. Não. A própria Bíblia, ela explica e ali foi ensinado pra gente quais são as formas de nós, as bênçãos do Senhor celestiais, elas já estão preparadas pra gente. E está tudo escrito na palavra de Deus. Que aquele que obedece a sua palavra, as bênçãos o seguirão. Você não precisa correr atrás da bênção. Então tudo isso a gente aprendeu dentro da palavra. Porque quando você conhece a palavra, você é liberto das mentiras. Então eu não precisava mais ir buscar uma coisa, eu só bastava obedecer a vontade dele, aquilo que eu ia conhecendo dia após dia, se esforçar a obedecer. E ali, as demais coisas o Senhor ele ia acrescentando sobre a minha vida. Então, quando eu entrei, eu estava totalmente destruída. Totalmente destruída. Meu lar estava destruído, minha família estava destruída. Eu era uma mulher tola, eu não era uma mulher sábia. Eu fazia tudo, jejuava, fazia tudo quando estava na igreja, eu ainda estou congregando, né? Mas quando eu comecei os caminhos do Senhor, eu fazia tudo, mas nada mudava dentro do meu lar, nada mudava na minha vida, nada mudava. Eu continuava uma pessoa depressiva, uma pessoa para baixo, uma pessoa que começava uma coisa e não conseguia terminar, nunca conseguia terminar uma coisa, uma pessoa que estava naquela mesma vida qual eu vi dentro do meu lar, né? Da vida dos meus pais, uma pessoa que vivia abaixo de maldição, porque se você não vive abaixo da bênção de Deus, debaixo da palavra de Deus, você vive abaixo de maldição. Essa é a verdade. Então eu estava vivendo a mesma rotina, a mesma história que os meus pais viveram. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade ainda, eu não conhecia ainda Jesus, o caminho, a palavra dele. Mas quando eu comecei a conhecer aquela palavra, a minha vida começou a mudar. Agora eu vou explicar quão destruída era a minha vida, como eu era uma pessoa depressiva, como o Senhor ele mudou isso. Então, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você que vai estar ouvindo esse áudio, esse testemunho,
Foi assim que eu conheci o grupo Monte de Jesus. Foi assim que eu conheci a Etienne. Foi neste grupo, irmãos. Foi nesse grupo, meus irmãos, a qual eu comecei a conhecer verdadeiramente o caminho, conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente sobre a graça de Jesus Cristo, conhecer verdadeiramente sobre quem liberta, conhecer verdadeiramente quem nos tira da escravidão, das mentiras de Satanás. Foi no grupo Monte de Jesus, porque quando eu entrei nesse grupo, eu estava com a minha vida totalmente destruída. E olha que 10 anos eu já fazia parte de uma igreja. Eu vou dizer que foi a igreja? Não. Eu vou dizer que foi o pastor? Não. Eu vou dizer que é porque eu verdadeiramente conhecia. Eu tinha sim o desejo de conhecer mais a palavra. Eu manifestava esse desejo, né? Naquele tempo, para o meu pastor. Porém, o meu pastor dizia assim que bastava eu ir no culto e ouvir a palavra dos domingos. Mas aquilo não era o suficiente para mim. E Deus viu dentro do meu coração um interesse de conhecer Ele de verdade, de conhecer a palavra dele, de conhecer o caminho, porque a palavra dele é o caminho. Então, nesse grupo, quando eu entrei nesse grupo, eu entrei com uma vida totalmente destruída. E já 10 anos eu fazia parte de uma denominação. Eu era uma pessoa que eu não era estável. Eu era uma pessoa inconstante. Eu ia para a igreja, eu fazia jejum, eu jejuava, eu subia monte, eu fazia de tudo. Estava de frente de uma obra, era obreira dentro da casa do Senhor, porém, eu somente sacrificava, mas eu não era obediente à voz de Deus. Para mim, a graça, porque aquilo que eu ouvia, a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando a gente só ouve a palavra de Deus e a gente não analisa nas escrituras o que eu aprendi no grupo Monte de Jesus, não foi dentro de uma igreja. Então, quando eu entrei no grupo Monte de Jesus, que eu comecei a analisar a palavra, que ali eu comecei a receber estudo da palavra, não só eu, mas como vários irmãos e irmãs do grupo Monte de Jesus, receber estudo, uma pessoa que verdadeiramente ela tirava o seu tempo, tira o seu tempo de passar 1, 2, 3 horas, se for possível 4 horas do seu tempo, ou até mesmo 5, para ensinar a palavra do Senhor, como Jesus fazia. Então ali eu comecei a conhecer a palavra de Jesus Cristo. E através do conhecimento da palavra de Jesus Cristo, através dos estudos bíblicos, através daí das orações, através das campanhas, através de tudo isso, mas acima de tudo, através do conhecimento da verdade, que é a verdade que liberta, que hoje eu entendo, porque quando você conhece a verdade, você não fica mais aprisionado nas mentiras, nos enganos de Satanás. E como Satanás ele nos engana? Através de nos persuadir com a palavra, de acrescentar, de tirar coisas que estão na palavra. Então, por isso que quando diz que a fé vem por ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E ali eu ouvia verdadeiramente a palavra de Deus, porque a gente abria a nossa Bíblia, a gente meditava juntamente ali, pegando a nossa Bíblia, analisando ali a palavra de Deus, ouvindo o que estava sendo pregado, ensinado. Não era pregação, era ensinamento. E ali a gente tinha o poder de perguntar também aquilo que a gente não entendia, porque para não ficar dúvidas na nossa mente, porque a dúvida vem do maligno. Ali a gente tinha oportunidade de crescer na graça e no conhecimento da verdade. Vou deixar outro áudio abaixo, porque por enquanto eu estou dizendo como eu conheci e como esse grupo ele trouxe uma mudança sobre a minha vida. Não o grupo, não é por ser o grupo Monte de Jesus, não é por o grupo. Não, é porque ali teve palavra, ali teve doutrina, ali teve ensinamento, ali teve cuidado com a alma, preocupação com a alma. E foi assim que eu fui sendo curada dos traumas, fui sendo curada do passado. Foi assim que eu fui sendo curada de tudo aquilo que eu vi dentro do meu lar. Foi assim que eu fui sendo curada e aprendi a suportar com amor e esperar no Senhor. Foi assim que eu fui sendo curada, aprendendo a exercer a misericórdia.
porque todos os dias eu preciso da misericórdia de Deus, aprendendo da palavra de Deus, e ali através da cura interior, eu fui sendo lapidada e restaurada. Eu comecei a olhar que quem precisava mudar era eu, que tudo começava em mim, e sempre começou em mim, coisa que antes eu não conseguia enxergar. Então, faz 6 anos, quase 6 anos, desde o tempo que eu entrei nesse grupo, que eu nunca mais mutilei meus braços. Eu estou liberta disso. Eu nunca mais senti aqueles efeitos de crises que eu tinha, que muitas vezes tinha que parar no hospital, tomar injeções, muitas vezes vivia o SAMU, até mesmo pastores. Então, muitas vezes ia na igreja, manifestava o diabo, caía na igreja, mas depois começava tudo de novo, melhorava naquele momento, depois de novo a mesma coisa. Por quê? Porque eu comecei a conhecer verdadeiramente Jesus, a palavra de Jesus, que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ali eu comecei a ser liberta. Mas por que eu comecei a ser liberta? Porque eu só comecei a conhecer a verdade? Não, porque eu aprendi que eu não bastava eu conhecer, eu precisava viver aquela verdade, ter uma ação, uma fé movida de obras. Mas as obras de Jesus Cristo, eu precisava ter uma ação, fé movida de ação. Porque você pode orar, você pode jejuar. Se você orar e você não ter uma ação mediante a palavra que você recebe de Jesus Cristo, o conhecimento da verdade, de mudar, tirar aquilo que Deus disse que você precisa tirar da tua vida e colocar aquilo que Deus diz que é a vontade dele na tua vida, você não é liberto. Mas isso depende do posicionamento meu e seu. Dali eu aprendi que eu precisava me posicionar, tomar um posicionamento diante da vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus para minha vida. Eu comecei a aceitar a vontade de Deus para minha vida. Eu comecei a aceitar e reconhecer, olhar para dentro de mim o que eu precisava mudar, que Deus mostrava que eu precisava mudar, o que eu estava fazendo de errado, que a palavra de Deus é um manual. Ali tem todo o ensinamento, como você tem que ser uma mulher dentro de um relacionamento, como é que você tem que ser um filho, primeiramente para Deus, depois um filho para os seus pais, como é que você tem que ser uma mãe, como você tem que educar seu filho, o que você pode falar, o que você não pode falar, como o seu filho tem que agir com você, mas como você tem que aprender a lidar com o seu filho dentro da palavra de Deus, através de conhecer a palavra e através das atitudes, da mudança, de todas as suas voltas, ver a tua mudança. Não em palavras, mas ver em atitudes. Fé movida de atitude. Então, assim eu fui sendo transformada. E hoje, ainda estou no caminho de preparação, de transformação, de cura, de restauração. Mas hoje eu tenho mais firmeza, não é qualquer coisa aqui. Porque eu vou sair dos caminhos de Jesus Cristo. Eu vou desistir. Essa prova aqui eu vou parar. Eu vou parar de servir a Jesus. Não! Porque eu tô sendo enraizada onde? Na videira verdadeira, em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus eu tenho deixado entrar dentro de mim. O testemunho, ele foi a minha transformação, está sendo a minha transformação, a minha conversão de verdade. Esse é o meu primeiro testemunho. Depois disso foi nessas ligações das noites, né? 40 dias, 40 noites que a gente fazia de propósito, quando sempre direcionado pelo Espírito Santo. A Etienne sempre fez os propósitos, quando o Espírito Santo direcionava ela, o tempo, tudo, sempre com um direcionamento, não era uma coisa assim, vou inventar um propósito. Então, Deus ele já havia falado comigo, mas Deus ele fala comigo e ele testifica com seus profetas também.
Ele usa, na verdade, seus profetas para relembrar aquilo que ele já tinha falado. Porque muitas vezes, quando no passar do tempo, a gente acaba pensando... A gente acaba, na verdade, colocando um obstáculo na frente. A dúvida, essa é a verdade. Então, numa noite... Foi numa noite, não. Esse foi uma oração durante o dia. Nós em oração, ali, recebendo a palavra também. Deus usou a Etienne para falar que ela via, né, entre nós ela via uma fotografia, ela via um membro a mais na família. E quando o meu filho ele foi morar em outra cidade, foi embora, ele não foi para ir, mas ele foi para passear e depois não voltou mais. Aquilo foi um baque para mim, porque eu criei ele sozinha. Então, mas Deus havia falado já em sonho comigo que Deus ia permitir que ele fosse. Só que uma coisa é quando Deus fala, outra coisa é quando as coisas estão acontecendo, mesmo estão se cumprindo. Então Deus usou a Etienne para dizer que estava vendo um membro a mais na família, uma foto com um membro a mais na família. Então, já fazia 4 anos que eu não via o meu filho. Eu já tinha visto o meu filho, ele tinha vindo passear uma vez para cá. Mas assim, que eu estava afastado dele, que ele morava muito longe de mim. E isso se cumpriu, irmãos. Não foi, faz o que agora? Faz 2 anos, se não me engano, que meu filho voltou a morar para cá, para a cidade que eu moro, em Blumenau. E o meu filho, ele voltou e foi bem no dia do aniversário do meu filho pequeno. E como ela falou que ela viu uma foto, viu um membro na família, foi dessa maneira. Foi no dia do aniversário do meu filho, naquele dia que eu estava tirando a foto ali no aniversário do meu filho ali, em volta da mesa, estava abraçada com meu filho. Eu me lembrei daquela profecia. Ela se cumpriu, irmãos. Deus, quando a profecia vem da parte de Deus, ela se cumpre. E aquela palavra, ela se cumpriu. Eu pude ver o cumprimento de Deus naquele dia. É mais ou menos assim. Uma casa que foi totalmente... Vamos supor, tem uma casa. A casa está pronta. Só que essa casa, ela tem rachaduras. Essa casa, o alicerce não está bom. A casa precisa ser feito os reparos. Só que Deus, ele não começa o reparo da casa por cima. Ele começa tudo de novo. Por isso que diz que ele é o oleiro. E nós somos os vasos. Mas ele não pega um vaso rachado e ele vai ali só monta aquele rachadinho. Ele começa tudo de novo, esmagar o vaso, amassar o vaso. Aí ele começa a amassar aqui, amassar ali, e dói. É doloroso. Daí ele começa a dar moldagem pro vaso. Ele começa a moldar o vaso. E vai moldando de acordo com a vontade dele, com a palavra dele. E o vaso começa a pegar liga, começa a ter estrutura. Porque ele não usa o vaso de qualquer maneira. E assim o Senhor foi fazendo comigo. E tudo isso foi através desse grupo. Foi nesse grupo que, quando eu tinha me afastado das palavras de Jesus Cristo, e não tinha mais força para ir para a igreja, essa verdade, congregar, e não tinha mais força para mais... Eu estava desacreditada dos cristãos, mas é porque eu não estava alicerçada na palavra de Deus. Eu não tinha um alicerce, um fundamento, entendeu? Então, quando a casa não tem um fundamento, ela não está bem alicerçada, ela cai. Não teve ninguém que veio buscar pela minha alma, não teve ninguém que veio na minha casa. Então eu entrei nesse grupo, e esse grupo dentro da minha casa, através de um grupo, a minha alma foi começada a ser tratada, cuidada.
Eu comecei a ser abraçada, não abraçada de dizer assim, ó, em passar a mão em pecado, não. Abraçada de dizer a verdade. Abraçada de, não, você tá caído, não vou te derrubar mais, eu vou te levantar. Mas eu vou te levantar como? Com a palavra que você precisa ouvir, a palavra de Deus. Tinha orações de propósito, comecei a participar das orações de propósito, porque daí eu comecei a aprender o que é uma fé, o que é a graça que nos alcançou. A palavra de Deus nos alcançou, irmãos. O que é a fé? Como é que é uma fé? Como é que é ter fé? A fé ela precisa estar alicerçada em alguma coisa. E a minha fé precisava estar alicerçada na palavra, em Jesus Cristo. Mas uma fé, ela precisava ser movida de obras, coisas que eu não tinha. Eu orava, fazia tudo, mas eu não tinha obra mediante aquela palavra que eu recebia. O que é obra? Eu recebia uma palavra, mas fazia tudo, mas na hora de obedecer, de ser obediente àquela palavra, eu não podia ver a manifestação do poder de Deus, porque eu vivia um conto de fada, onde que eu achava que eu conhecer a palavra, só conhecer já estava suficiente, não, mas a fé movida de ação. Então eu comecei a aprender isso e comecei a ter estrutura, comecei a ser liberta dos meus remédios. Eu não vou dizer que hoje tu não toma nenhum remédio? Não, tomo. Só que eu não tomo a montoeira de remédio que eu tomava antes, porque é uma coisa degradativamente, é uma coisa que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em ti. Não é você que trabalha no vaso, é o Espírito Santo de Deus que trabalha no vaso. E daí começa a libertação, e a libertação não é de um dia para a noite, mas a libertação ela requer um esforço meu e seu. E isso eu aprendi. Outro testemunho que eu gostaria de dar é que foi começado um propósito sobre a vida dos filhos. E esse propósito de 30 dias foi feito. A Etienne levantou esse propósito, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E as orações feitas dentro desse propósito era tudo dentro da palavra de Deus. A oração que era feita era em cima da palavra de Deus, em cima do que diz a Escritura. E num desses propósitos foi orado sobre a iniquidade, porque e que tudo que tivesse dentro da casa dos nossos filhos ou no quarto dos nossos filhos, que Deus viesse trazer a luz, para que a gente viesse remover, porque a iniquidade ela precisa ser removida, irmãos. E eu ali fazendo aquele propósito, crendo, porque eu sei que é tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E nesse propósito aí, nisso, meu filho, ele mora sozinho, ele nem mora na mesma casa que eu, mas eu estava aqui, orando aqui, e o Deus é Deus de perto e Deus de longe também. Orando e pedindo para que Deus trouxesse à luz toda a iniquidade, tudo aquilo que estava no oculto, Ele trouxesse à luz, para que pudesse ser removido. E nisso, meu filho acha dentro da casa, onde ele está morando, né, que ele paga aluguel, no quarto dele, no sótão do quarto, ele acha um boneco de macumba, coisa feita. Meu filho achou a iniquidade, aquilo que estava dentro do lar deles, que ele estava vivendo uma vida amarrada, todas as áreas. E ele acha, e ele mesmo não conhecendo a Jesus Cristo, porque a semente já está sendo plantada, através da minha vida, na vida dele, ele foi lá e ele mesmo removeu aquilo dentro da casa dele. Então, mais uma vez, eu pude ver no propósito se cumprindo, irmãos, se cumprindo a poder da força da oração, mediante a gente se esforçar em obedecer os decretos de Deus quando Deus dá um propósito mediante a sua palavra. Mais um testemunho que eu quero contar sobre esse propósito que foi feito pelos filhos. 30 dias de propósito que eu pude ver na vida do meu filho, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador.
graças a nossa querida irmã Etienne, né? A gente tem que dar honra àqueles que têm honra, irmãos. O problema é que às vezes a gente honra aqueles que não têm honra, né? A gente honra qualquer pessoa, a gente tem que honrar quem tem honra, quem paga o preço também. Que eu pude ver durante esse propósito dos filhos, o meu filho, ele tinha comprado uma moto, e em cima disso a gente também orou sobre o livramento de Deus, em cima da palavra de Deus. E nesse meio tempo que ele comprou a moto, estou orando muito para que Deus ele guardasse, né, o meu filho, né? Ele não tem sabedoria, ele ainda é jovem, ele ainda está, assim como a gente também teve a juventude e teve os momentos também de achar que tudo, nossa, tudo é brincadeira, não levava nada a sério. Então ele andava muito doido com aquela moto, empinando. E de repente, através desse propósito de oração pelos filhos, meu filho, ele foi trabalhar em outra cidade aqui perto. E ele, outro jovem, na vinda que ele estava vindo para casa, ele bateu em dois carros. E a moto deu perca total. O meu filho poderia ter morrido, porque o estado da batida, o estado que ficou a moto e o grau da força da batida pela velocidade que ele estava, hoje ele não era nem para estar vivo, ele era para estar morto. Mas Deus guardou a vida tanto do meu filho quanto a vida daquele jovem que estava atrás da moto. O meu filho, ele quebrou um dedinho do pé. O outro rapaz se machucou mais, quebrou a perna toda, né? Fêmur, tudo. Mas ele está com vida. Irmãos, Deus deu um grande livramento para eles. Por isso que eu agradeço, porque eu vi isso tudo através desse propósito da oração pelos filhos.